Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Brasília, o lançamento do Censo Demográfico de 2010. Acompanhe. Com prazer que o IBGE, nesse momento, faz o lançamento do censo há 90 dias do início dessa grande operação, que de 1º de agosto a 31 de outubro visitaremos 58 milhões de domicílios no país, a partir dos cerca de 225 mil agentes censitários e recenseadores contratados pelo IBGE. O censo é a única pesquisa do IBGE que produz as mesmas informações para todos os 5.565 municípios. É uma contagem exaustiva de todos os domicílios brasileiros. Os censos de população representam uma fonte vital de informação para o planejamento da próxima década. Nós vamos estudar características dos domicílios, relações de parentesco entre os moradores, fecundidade, educação, trabalho, renda, cor, raça, religião, línguas estrangeiras, línguas faladas e muitas outras informações durante o censo de 2010. Ele vai registrar informações sobre o local e as características do entorno onde se situam os domicílios brasileiros para registrar a existência ou não de calçamento, iluminação pública, saneamento básico e outras informações importantes para o planejamento habitacional. O censo de 2010 será totalmente informatizado e o IBGE dividiu os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso território em 314 mil setores. Cada setor será realizado por um recenseador. Para efetuar essas entrevistas, o recenseador terá um equipamento de mão que poderá, a partir desse equipamento, que é um PDA, realizar a coleta e depois transmitir todas essas informações para o computador central do IBGE. O IBGE adquiriu cerca de 230 mil equipamentos como esse e já tem firmado um acordo com o Ministério da Educação de depois transferir uma parcela expressiva desses equipamentos para o Programa de Inclusão Digital das escolas brasileiras. Também poderemos ter o nosso entrevistado respondendo o censo pela internet, como uma opção, mesmo que faça isso, ele irá ter que fazer o contato com o nosso recenseador. E uma questão importante para todos nós: por que o censo é tão importante para o país e para o próprio cidadão? Essas informações que nós vamos coletar vão permitir à nossa sociedade acompanhar a evolução da população de cada município e também analisar a estrutura etária dessa mesma população, nível de educação, saúde, emprego e muitas outras. Essas informações também são úteis, por exemplo, para definir número de vereadores em cada município brasileiro, para determinar os critérios de repartição do FPM, que depois se revertem em políticas pró-cidadão. Consequentemente, é o cidadão que fornece a informação ao IBGE e depois essas informações se transformam em políticas públicas em benefício do próprio indivíduo. O nosso questionário será aplicado, como disse, em todos os 58 milhões de domicílios e, ao final ainda deste ano de 2010, os primeiros resultados vão ser divulgados com dados relativos a cada município sobre o tamanho da população, sexo, idade e a própria estrutura etária. Um ponto importante a destacar nesse momento é que todo recenseador do IBGE será devidamente identificado para realizar o seu trabalho. Ele terá que portar um colete como esse, onde haverá o telefone 0800 721 8181 para tirar qualquer dúvida, com a identidade de cada recenseador, e essa é a logomarca do censo do IBGE para o ano de 2010. E como o próprio ministro também já sinalizou, temos o boné onde todos os nossos recenseadores deverão vestir no momento do censo.
o diálogo que nós pretendemos desenvolver com a sociedade se dará justamente pelo fato de que todo o trabalho será acompanhado nas comissões municipais. Portanto, que eu gostaria de aproveitar nesse momento a presença do ministro Paulo Bernardo pelo apoio incondicional que ele, o governo brasileiro, deu para a realização do censo, dizer a todos aqui presentes, e especialmente ao ministro, que o IBGE já está preparado para realizar o censo, que vai começar de fato em 1º de agosto, mas neste momento já temos uma leva de 23 mil agentes censitários que estão fazendo o inventário de todos os domicílios urbanos no país para preparar o trabalho de 1º de agosto. Portanto, para concluir, agradeço mais uma vez o apoio do ministro Paulo Bernardo e do próprio João Bernardo ao apoio que deram ao IBGE para a obtenção dos recursos necessários para viabilizar uma operação dessa natureza e digo a todos que o censo do IBGE, na verdade, é o censo do Brasil. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Bom dia. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário executivo, João Bernardo, cumprimentar o Eduardo Nunes, os diretores e diretoras do IBGE, a nossa diretora, presidente da ENAP, doutora Helena Kerr, cumprimentar os nossos secretários, todo o pessoal do IBGE que está aqui e dizer que nós estamos muito contentes com o fato de estarmos hoje aqui fazendo esse lançamento e, mais do que isso, temos um cronograma sendo executado absolutamente em dia. Pelo cálculo que eu estava fazendo aqui, aproximadamente 90 dias para o início do censo, dia ao Luiz Azevedo, da SRI, aproximadamente 90 dias para começar a fazer esse censo. Eu considero que este vai ser o primeiro retrato de corpo inteiro do nosso Brasil neste século. A não ser que o Eduardo Nunes tente me convencer de que, não, teve um em 2000, mas eu considero que 2000 foi o último ano do século passado, então nós vamos começar a fazer nesse século o primeiro censo, e isso é extremamente importante, porque a partir das informações obtidas e compiladas e trabalhadas pelo censo, é que nós temos condição, dentre outras coisas, de fazer o planejamento que nós precisamos fazer para o país. Com certeza, para o Ministério do Planejamento, isso são informações absolutamente vitais. Conhecer o país,